família que é nossa, né? O primeiro amor a gente nunca esquece. Então, de vez em quando, a gente vai estar aqui cultuando junto. É muito bom estar aqui nessa manhã para louvar e engrandecer o Senhor juntos, né? Somos todos Hebron. Vamos ler juntos o Salmo 103. Esse é um salmo muito bonito. Ele fala para bendizer ao Senhor, falar bem. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe de que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre todo o que existe. Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos. Vocês, seus servos, que cumprem a sua bondade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras. E em todos os lugares do céu, do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais esse dia tão lindo que o Senhor nos deu, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por essa igreja, Senhor Deus, por nossos pastores, por cada vida que adentrou aqui, Senhor Deus. Obrigado porque o Teu Santo Espírito nos moveu a estar nesse lugar, Senhor Jesus, para te cultuar, oferecer o melhor que só o Senhor merece, Pai. Ó Senhor, eu te peço, Senhor, aceite cada louvor, cada adoração, Senhor Jesus, que chega até a Ti como oferta suave, meu Pai querido. E a palavra que irá ser proferida nessa manhã, através do Teu servo, Pai, que chegue aos nossos corações, Pai, e floresça, Pai, que possamos dar fruto e falar de Ti a este mundo que tanto precisa, Senhor. Ó Pai, seja com aqueles que não puderam vir, aqueles que estão enfermos, ó Pai, seja com as nossas comunidades de fé também, a Jardim Aeronave, Hortolândia, que estão reunidos em Teu nome também, e todo o Teu povo na face da terra, Pai. Pai querido, eu te peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai, que nós não somos dignos de pronunciar o Teu nome, Pai. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Eu convido vocês a se colocarem em pé, de pé, e nós vamos continuar louvando ao Senhor, né? Louvamos com salmo e agora vamos louvar com cânticos. E nós vamos começar dizendo, né? Pedindo para que o Senhor reine nas nossas vidas, sobre o nosso agir, o nosso falar, o nosso andar, que realmente nós possamos refletir a luz de Cristo. Amém? As palmas? Amém? Aí. Vamos agradecer ao nome do Senhor nessa manhã, dizendo que Ele é grande, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Mais uma vez, mais forte, grande, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim,
Seus olhos estão sobre mim. Sobre toda a terra tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Grande é o Senhor. Declare. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Amém. E o nosso Deus, por ser grande, Ele tudo governa, tudo está sobre os teus ombros, tudo está sobre os teus olhos. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, A brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu
meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Amém. E por Ele governar tudo, o nosso Deus, Ele é capaz de fazer coisas impossíveis, de abrir o mar, como Ele fez, abriu o mar. Ele continua ainda fazendo milagres nas nossas vidas. Porque o Senhor, Ele nos ouve sempre mais uma vez. Eu creio em ti, entrego a ti a minha dor, não vou fugir. Esperarei meu Salvador, não estou só. Aleluia. Maior é o que está em mim, eu posso até chorar, mas eu jamais vou desistir. Uma palavra tua e tudo volta ao seu lugar. Em ti confio e posso descansar. Abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da sua voz. Vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Eu creio em ti, entrego a ti a minha dor, não vou fugir.
esperarei meu Salvador, não estou só. Maior é o que está em mim, eu posso até chorar, mas eu jamais vou desistir. Uma palavra tua e tudo volta ao seu lugar. Em ti confio e posso descansar. Aleluia. Você pode levantar suas mãos nessa manhã. Aleluia. Deus que abre o sol. Abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da sua voz. Vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da sua voz. Vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. É provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Senhor, diga minhas provações. ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher, E a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na sua casa, por entoar louvores, Senhor, a Ti, Pai querido. Que realmente, assim como nós cantamos nesse último cântico, Senhor, que realmente nós possamos lutar para vencer, que nós possamos plantar para colher, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que nós só podemos vencer, Senhor. A vitória, ela só vem de Ti, Senhor. Receba, Senhor, todo louvor aqui declarado. Que realmente possamos, Senhor, continuar na Tua presença como nós já estamos, Senhor. Esteja conosco em todo este culto. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora as crianças venham louvar também. Pode pegar. Som. Som. Som.
som, som. Tá sim, Jéssica. Tá sim, Vicente. Isso já tá funcionando, Joca? Som. Som. Se o corpo todo fosse olho, como a gente poderia explotar? Se o corpo todo fosse orelha, como a gente poderia cheirar? Se o corpo todo fosse mão, como a gente poderia andar? Se o corpo todo fosse pé, como a gente poderia cantar? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Se o corpo todo fosse boca, como a gente poderia enxergar? Se o corpo todo fosse cabeça, como a gente poderia sentar? Se o corpo todo fosse perna, como a gente poderia pensar? Se o corpo todo fosse nariz, como a gente poderia pular? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Precisamos uns dos outros, em Cristo somos um só corpo. O da Elisa. Ó. Põe esse lá pro pastor. Põe esse aqui, Joca. Está acrescentando, né? E fala, esse cântico é muito belo porque fala de Romanos, aliás, 1 Coríntios capítulo 12, que somos, na realidade, parte um do outro. Um precisa do outro. Em relação a isso, inclusive, dentro da Igreja de Cristo, pessoas exercem funções diferentes de acordo com o conhecimento que Deus deu a eles. No domingo, no dia 30 de março, o último domingo do mês, nós teremos uma experiência muito enriquecedora, que nós estaremos visitando o Museu Arqueológico da Bíblia, que fica lá em Engenheiro Coelho. Esse museu é um museu que é considerado o melhor museu do Brasil em termos de arqueologia bíblica e um dos melhores da América Latina. Ele foi organizado pelo Rodrigo Silva, né? Inclusive, eu creio que os irmãos, alguns já viram vídeos dele, né? Os irmãos perceberam o conhecimento acadêmico que ele tem para falar em relação à arqueologia bíblica. Porque nós lemos a palavra de Deus e algumas questões surgem que nós ficamos imaginando como será que era. Por exemplo, a palavra de Deus nos fala que Abraão foi oferecer o seu filho Isaque em sacrifício a Deus. Ele pegou um punhal para oferecer a Isaque.
Como será que era esse punhal? Será que é uma faca semelhante ao que nós temos hoje? Como será que era o punhal naquela época? A palavra de Deus fala também que Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, ele escolheu 5 pedras do riacho. Nós pensamos alguns tamanhos de pedras, mas como será que eram essas pedras que o texto bíblico coloca? Nós lemos a palavra de Deus que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Mas como que era a lâmpada naquela época? A palavra de Deus fala que Moisés, quando orou a Deus, falou o seguinte: ou o Senhor me risca do livro da vida, ou então, ou o Senhor permite que o povo esteja conosco na jornada pelo deserto, então o Senhor me risca do livro da vida. O que significa arriscar no livro da vida? Como que as pessoas entendiam isso naquela época? A palavra de Deus fala muito em relação a Jerusalém. Como será que era Jerusalém na época de Cristo? O templo. Nós vemos vários textos sobre o templo. Como que será que era o templo? Então, são perguntas que muitas vezes nós fazemos, e nesse museu que nós estaremos indo, visitando, essas perguntas serão esclarecidas. Eu já estive lá há um tempo atrás. O museu é muito bom, é muito bom. E tem aquela preocupação. E nesse calor, o museu tem ar-condicionado, tranquilo. Né? O que o museu não tem é uma lanchonete, que eu acho que falta uma lanchonete. Por isso, nós estaremos aqui na igreja, tomaremos um café da manhã aqui, depois nós iremos. Nós estamos um ônibus que o nosso irmão Matheus Boiago alugou, para nós irmos até lá. Mas é muito caro, como vai ser isso? As crianças, né? Os irmãos me ajudem aí, que eu não enxergo bem. As crianças até 10 anos de idade, incluído a entrada lá no museu, e o ônibus pagarão quanto? Qual é o valor do investimento que os irmãos estão vendo? R$ 55 as crianças, de 0 a 10, R$ 55. Muito caro, né? E as pessoas que não são crianças, né, mais experientes na vida, até chegar aos 60 anos, qual é o valor de entrada no museu com o ônibus junto? Qual é o valor? R$ 85, extremamente caro, não é verdade? E quanto que é a melhor idade? Que uma boa parte aqui faz parte dessa melhor idade. R$ 70, exatamente. Vai ser uma experiência muito legal, porque eu sei, né, eu vi falar uma conversa, que no ônibus até lá é uma viagem curta. Vai ter umas brincadeiras, nós conversarmos, momento de confraternizarmos. Então vai ser um passeio muito legal no dia 30. Então é importante que os irmãos estejam já fazendo a sua inscrição, fazendo o Pix lá para o nosso irmão Boiago. E os irmãos também convidarem amigos, familiares, para que estejam conosco, tá ok? Então, é algo que nós não temos o conhecimento bíblico para montar um museu. Aliás, podemos até ter, mas nós temos o material, o recurso para montar um museu arqueológico da Bíblia? Não temos. Como é um corpo de Cristo, cada um faz uma parte. E lá foi feito esse museu. É um museu muito bom. Então, um convite para os irmãos já estarem se organizando, né? Fazendo a sua inscrição o mais rápido possível para irmos no museu. Nós vamos estar orando. Agora dá para enxergar, Mateus. Agora com meus olhos aqui. 55 anos, aliás, até os 10 anos, 0 a 10, R$ 55. De mais idade até os 60, aos 85. E pessoa da melhor idade é R$ 70. Nós vamos orar suplicando a Deus que Ele continue falando ao nosso coração. Nós sabemos que Ele está falando. Nós vamos estar orando para que Deus continue falando. Oremos. Pai, estamos na Tua casa nesta manhã para oferecermos um culto a Ti. Oferecer um culto, Senhor, é um reconhecimento da nossa necessidade de Ti, Senhor. Oferecer um culto é uma expressão de gratidão
por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, quando oferecemos um culto a Ti, o Senhor também fala ao nosso coração. Fala, Senhor, às nossas almas. Por isso nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra que será exposta, analisada, fala através dela a cada um de nós. Que possamos entendê-la, Senhor. Que possamos colocá-la em prática em nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, esteja operando mudança, transformação em cada um de nós. É o que nós pedimos, Senhor. É o que nós suplicamos. No nome maravilhoso, no nome poderoso de Jesus Cristo. E usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos para anunciar a Tua palavra. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, quando eu ainda era um bebê, eu creio que eu estava começando a engatinhar ainda, muito pequenino. Os meus pais, lógico, procuravam cuidar de mim com todo carinho, sempre me observando, certo? Mas eu estava começando a engatinhar. E o que eu fiz? Achei muito bonitinho, me aproximei de uma tomada e enfiei os 2 dedos na tomada. Quando eu fiz isso, fez um curto-circuito no meu dedo. De tal forma que, lógico, eu não me lembro do que ocorreu, eu era muito pequeno. Eu fico imaginando que eu estou vivo pela graça de Deus. Porque o choque foi tão intenso que os meus dedos estão marcados com esse choque até hoje. Vou fazer 61 anos de idade, os meus dedos estão marcados. Um dedo tem uma parte que está faltando de carne, um pedaço de carne. E o outro dedo, a unha, está cortada no meio. Nunca consertou essa unha. Nunca. Porque quando eu era pequeno, estava engatinhando. Por mais que os meus pais me observassem, eu fui lá e coloquei meus dedinhos na tomada. Imagina o choque, imagine o susto que os meus pais tiveram, imagine a correria, o desespero deles. E aí a gente fica pensando, mas espera aí, a palavra de Deus fala que nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Maravilha. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, por que nós somos tão frágeis nos primeiros anos de vida? Por que será? Aí, tá vendo? Foi na grade, não foi? Então, coisas assim acontecem conosco. Por que nós somos tão frágeis? Frágeis? Por que será? Eu já vi cenas assim, eu creio que os irmãos também, que a gente vê lá as tartaruguinhas quebrando os ossos, os ovos. Assim que elas quebram os ovos, a primeira ação delas é caminhar em direção ao mar. Não é isso? Os irmãos já viram isso acontecer? É muito bonitinho, elas correndo em direção ao mar. As tartaruguinhas já nascem com essa força e nós, imagem e semelhança de Deus, somos tão frágeis. Por que será? Por que essa fragilidade tão grande? Por quê? A palavra de Deus nos ensina, lá em Gênesis 2:18, o seguinte, uma afirmação de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que esteja sempre com ele. Deus dizendo o seguinte, a necessidade de nós estarmos com alguém. A necessidade que nós temos de perceber que sozinho nós de fato não conseguimos. Não é bom que o homem esteja só. É uma afirmação que Deus fez antes que entrasse o pecado do mundo. Antes que Adão e Eva comessem do fruto proibido, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E nós percebemos essa afirmação de Deus na nossa própria característica como seres humanos. Quando nós observamos um bebê, nós temos aqui o Pedro aqui na frente, esbanjando sorriso, né? Sorri para todo mundo. É algo tão belo, tão maravilhoso. E nós percebemos o seguinte, criado à imagem e semelhança de Deus, não há como não olhar para o Pedro, não ver a mão de Deus, há uma bênção de Deus, e frágil. Por quê? Deus nos fez assim. A
para que nós percebêssemos não apenas o ensino da sua palavra, mas na nossa própria experiência pessoal. Sozinho eu não consigo. Essa é uma afirmação necessária para fazermos o tempo todo ao nosso coração. Sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Será que nós conseguimos falar juntos isso? É tão difícil falar? Vamos lá? Sozinho eu não consigo. É uma afirmação essencial. Por quê? Vivemos em uma sociedade que fala que tudo nós podemos. Conseguimos fazer qualquer coisa. Nós somos invencíveis, nós somos super-homens. Mas a palavra de Deus afirma que não é bom que o homem esteja só. Sozinho eu não consigo. E aí entra a primeira necessidade que todos nós temos. Jesus reuniu lá os seus discípulos, uma multidão enorme, para ouvir a sua mensagem. A primeira afirmação que Jesus disse, lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que percebem a sua necessidade espiritual. Bem-aventurado aqueles que percebem que precisam de Deus, porque dos tais é o reino dos céus. Essa é a nossa primeira necessidade. Sozinho eu não consigo, eu preciso de Deus. E essa necessidade de Deus é tão intensa, é tão forte, que todos os povos do mundo têm uma expressão de religião. Todos os povos do mundo. Se nós encontrarmos, por exemplo, um grupo indígena que não teve contato com nenhum tipo de civilização ocidental, nada, e chegarmos nessa tribo, o que nós vamos perceber? Eles vão ter alguma espécie de adoração. Alguma espécie de necessidade espiritual que vai ser expressa em algum tipo de adoração. Nós vamos perceber isso. Quando nós falamos, e os nossos filhos já assistiram isso, nós já assistimos, mitologia grega. Os deuses gregos demonstram o quê? A necessidade do ser humano de um mundo espiritual. A necessidade de Deus. Quando Paulo esteve em Atenas, Paulo ficou admirado, porque Atenas havia monumentos para milhares de deuses. Na época do apóstolo Paulo, alguns chegam a dizer que em Atenas havia aproximadamente monumentos para cerca de 30 mil deuses. 30 mil deuses. E quando nós vemos tantas pessoas buscando a Deus, procurando a Deus, nós ficamos pensando, está todo mundo errado. Não foi isso que Paulo fez. Quando Paulo chegou em Atenas, observou toda aquela expressão de religiosidade dos atenienses, Paulo fez um discurso. Paulo falou o seguinte: atenienses, eu vejo que vocês são religiosos. Em outras palavras, isso é muito bom, vocês são religiosos. Muito bom. Mas eu percebi que entre os monumentos que vocês fizeram, havia um lá que estava escrito ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus desconhecido que eu vim falar com vocês. Ele não fez uma crítica aberta àquela expressão religiosa dos atenienses. Ele apontou o Deus desconhecido, que é o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, que é Jesus Cristo. Quando Cristo afirma, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, o que Jesus está afirmando? A necessidade que nós temos de perceber que precisamos de Deus. Sozinho eu não consigo. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de Deus. Quando a expressão humildade de espírito indica o seguinte: a pessoa, além de perceber a carência de Deus, ela percebe sua própria fragilidade. E a palavra de Deus afirma que todos nós somos pecadores. Todos nós.
Nenhum de nós pode bater no peito e falar o seguinte: eu não peco. Eu não peco. Eu sou uma pessoa perfeita, faço tudo certo, não cometo nenhum tipo de erro. Ninguém pode afirmar isso. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, versículo 10, fala o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que tema, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se afastaram, todos nós somos pecadores, todos nós. Eu sou pecador, todos os irmãos são pecadores, todos nós somos pecadores. Ser humilde de espírito é reconhecer: eu preciso de Deus porque eu sou um pecador. Eu careço de Deus, eu preciso de Deus. E nós percebemos essa necessidade de Deus em nossa existência quando nós começamos a ler a palavra de Deus lá no Novo Testamento, no livro de Mateus. Mateus, ele fala do nascimento de Jesus e fala o seguinte, que Jesus será chamado de Emanuel. E Mateus explica o que é Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus conosco. E aí, Mateus começa a contar a história de Jesus, o nascimento de Jesus, como que Jesus viveu, a grandiosidade de Jesus. E aí nós vamos lá no último versículo de Mateus. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Mateus no início falou que Jesus era o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está sempre conosco. E o que Jesus diz em Mateus 28, versículo 20? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é o nosso Deus conosco. Jesus é o Deus que preenche o vazio do nosso coração. Jesus é o Deus que satisfaz plenamente a nossa alma. Todos nós precisamos de Jesus, todos nós. E essa necessidade de Jesus é algo tão forte em nossa vida, que Jesus fala em João 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer. Aí nós podemos dizer o seguinte, meus irmãos, eu sei que eu preciso de Jesus. Eu sei. Essa carência de Jesus, eu sei. Eu sei que eu necessito de Jesus. Meu irmão e minha irmã, estando com sede, o que eu faço quando estou com sede? Eu tomo água. Se eu falar que estou com sede e não estou tomando água, o que eu estou demonstrando? Que de fato eu não estou com sede. Que se eu estiver com sede, eu vou e tomo água. Podemos afirmar, eu estou com fome. Se eu estou com fome, naturalmente eu vou e me alimento. Se eu falar que estou com fome e não me alimentar, eu estou me enganando ou estou mentindo. Quando nós afirmamos, eu sei que eu preciso de Deus, eu sei que essa bem-aventurança se aplica à minha vida. Porque quando Jesus fala, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, eu sei que eu preciso de Jesus. Quem sabe, meus irmãos, que precisa de Jesus, de fato, no seu dia a dia, sabe o que faz? Lê a palavra de Deus. Não adianta nós falarmos que temos sede de Deus, que nós precisamos de Deus, se nós não lermos a sua palavra. Estamos fazendo um auto-engano, mentindo para nós mesmos. Não é verdade. Porque se nós tivermos sede de Deus, nós vamos ler a sua palavra. O que Jesus fala? Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A nossa sede por Deus nos faz ler a sua palavra e nos faz orar a Deus. O que é orar a Deus? Orar a Deus é um reconhecimento de fragilidade. A própria palavra prece vem do latim precarius, que é precário, carente, precisa. É necessário nós expressarmos realmente a realidade do nosso coração.
Se eu não leio a Bíblia e se eu não oro todos os dias, o que eu tenho que dizer para mim mesmo? Eu não tenho consciência da minha necessidade de Deus. Eu estou mentindo para mim mesmo, mentindo para as outras pessoas, eu tenho que rever a minha conversa, o meu discurso. Porque se eu tiver sede de Deus, naturalmente, eu vou ler a sua palavra, para que ela alimente a minha alma, eu vou buscar a presença de Deus em oração. Porque o próprio apóstolo Paulo fala, sem mim nada podeis fazer. Vamos falar novamente aquela afirmação do início? Vamos lá? Sozinho eu não consigo. Vamos de novo? Sozinho eu não consigo. Qual é a primeira necessidade que nós temos? Deus, Cristo. Se nós precisamos de Cristo, naturalmente, vamos expressar isso lendo a sua palavra e orando todos os dias. Isso nos faz o quê? Fazer uma avaliação do nosso coração. Será que realmente eu tenho consciência que eu preciso de Deus? Porque se eu tiver consciência, eu vou ler a sua palavra, eu vou orar todos os dias. Isso é algo muito importante, essa avaliação no nosso coração. Só que, meus irmãos, quando Deus fala lá em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só? O homem estava na companhia de Deus. Estava. Não estava. A palavra de Deus nos diz que o homem estava constantemente se encontrando com Deus no final da tarde, todos os dias. O homem estava em comunhão com Deus. Então, quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, é com relação à comunhão com Ele apenas que é a nossa necessidade? Nós só precisamos da comunhão com Deus? Só precisamos de Deus? A palavra de Deus afirma que não. Há uma outra necessidade, que é nós convivermos com outras pessoas. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A palavra de Deus afirma, quando Deus fala, não é bom que o homem seja só, o que Deus diz? Far-lhe-ei uma companheira que seja com ele. Não é bom que o homem seja só. Ele precisa conviver com outras pessoas. Senão ele não consegue viver, não consegue realizar as suas ações. Na sexta-feira, eu fui no açougue. O Darcy falou, vai no açougue lá, é um açougue conhecido nosso. Eu fui lá no açougue. Nesse açougue tinha uma fila de pessoas para serem atendidas. E estava demorando o atendimento. O que estava acontecendo? O dono do açougue, o açougueiro, estava sozinho. E chegou minha vez de ser atendido. Eu pedi algo simples. Meio quilo de patinho moído. Levou quase meia hora para fazer meio quilo de patinho moído. Por quê? A máquina que moía a carne estava suja. Precisava ser lavada. Ele falou, você pode aguardar um pouco? E começou a lavar. Eu só via lá dentro assim, correria, né? Lavando. Em cima da bancada dele, vários tipos de carne. E é um açougueiro muito conceituado em Nova Odessa. Falei, o que está acontecendo? Daqui a pouco eu vi ele comentando com uma outra pessoa ali próxima. Eu estou sozinho desde as 5 horas da manhã. E ele, eu acho que ele é mais experiente do que eu. Tem uma certa idade. O que eu fiquei pensando? Até quando ele vai aguentar? Porque era 10 horas da manhã. Será que ele vai ter um treco mais tarde? Porque não vai aguentar. Sozinho ele não vai conseguir. Aí o que aconteceu? Eu ficava observando a cena. Os irmãos sabem que a carne fica no frigorífico, fica lá na geladeira, no freezer. Ele lá abria o freezer, buscava. E aquela fila aumentando atrás de mim. Por quê? Sozinho, ninguém consegue fazer nada. Nada.
quando a palavra de Deus afirma, Deus diz, não é bom que o homem esteja só, é para podermos perceber que sozinhos nós não vamos conseguir. Não tem como. Sozinho ninguém consegue. Ninguém consegue. Veja bem, sozinhos, a nossa vida nem tem sabor. No artesanato, na terça-feira que nós tivemos aqui, eu vi as mulheres chegando, né? A alegria das mulheres era impressionante. Elas se abraçando, conversando, batendo papo, tal. E elas estavam interessadas, lógico, no curso a ser oferecido. Mas havia um interesse maior do que o curso. A amizade, a conversa, a troca de experiência. Quando a palavra de Deus diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é algo que nós já sabemos. Quando uma família está unida, é uma bênção imensa, imensa, imensa. O sorriso está no rosto de cada um. Quando uma família está unida, é uma alegria tão grande que as pessoas se sentem motivadas a fazer as coisas. Motivadas. Como que é gostoso viver em união. Faz bem para o nosso coração. Inclusive, a oxitocina, né, que é o hormônio do relacionamento, que vem do abraço, está relacionado a isso. Essa afetividade, essa aproximação. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Por esse motivo, Jesus afirma o seguinte, que aquelas pessoas que viessem a crer nele, quando Jesus estava orando, que essas pessoas fossem unidas, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Foi o que Jesus disse. Quando nós estamos unidos, isso faz bem para nós, um bem imenso para o nosso coração, e também é algo que impacta a vida das outras pessoas que os observam. Os irmãos já tiveram a experiência de passear e ver aquelas famílias reunidas, conversando, brincando, sentados assim às vezes numa praça. Isso não traz no nosso coração algo muito bom? Nós pensamos assim, opa, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim, né? Quando eu vejo os irmãos, quando os irmãos viajam, eu vejo algumas fotos, a família reunida, tira aquela foto, que é uma coisa, é lindo demais, é algo muito bom, né? Porque quando a família está unida, isso faz bem para a família e faz bem para as pessoas que observam. Faz bem para todos. E olha só o que a palavra de Deus diz lá no livro de Atos, no capítulo 2. Que a igreja de Cristo, quando começou, todos estavam tão unidos, mas tão unidos, mas tão unidos, que eles começaram a contar com a simpatia de todo o povo. E como estava contando com a simpatia de todo o povo, o Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. A união da igreja, a nossa união como família, tanto família pessoal como igreja, é algo extremamente importante para promover o quê? Anunciar o amor de Deus. Quando nós falamos para os irmãos desse passeio lá no MAB, né? Museu Arqueológico da Bíblia, é uma ocasião legal para nós conversarmos, batermos papo, rirmos, né? Isso faz muito bem para nós, para as pessoas que estiverem conosco, e é um momento muito especial para falarmos o amor de Deus, muitas vezes sem usar nenhuma palavra, só na convivência, só na convivência. Meus irmãos, o apóstolo Pedro fala o seguinte, que devemos ser vigilantes, porque o leão, como adversário, ruge ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. E nós sabemos que há muitos leões que podem nos abalar emocionalmente, muitas situações que podem nos enfraquecer, algo que nos faz debilitar. Pensemos na família. Há muitos leões que podem destruir uma família. Desentendimento, falta de respeito, falta de diálogo. Muitas coisas podem abalar o relacionamento familiar. Muitas coisas. Um leão rondando ali. A mesma coisa podemos aplicar na igreja, em todos os lugares. Mas quando nós estamos unidos, o leão perde a sua força. O leão enfraquece.
E essa afirmação da palavra de Deus, olha como é interessante. Deus trabalha com a sua graça em diversas culturas. Olha esse ditado africano. Quando o bando está unido, o leão dorme com fome. Quando o bando está unido, o leão dorme com fome. Qual é o segredo do bando, então, para enfrentar o leão tão poderoso? Qual é o segredo? Ficar unido, exatamente. Uma família unida, né? Uma família unida, o leão dorme com fome. As dificuldades dormem com fome. Uma igreja unida, o leão dorme com fome. Por isso a importância de nós estarmos unidos. Não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos apoiar uns aos outros. Nós precisamos estar unidos uns com os outros. Mas aí surge uma questão, né? Mas como se expressa essa união? Como nós podemos demonstrar essa união? A palavra de Deus diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. A expressão de unidade, ela se demonstra quando nós compartilhamos. Meus irmãos, observem. Os irmãos vão perceber. A alegria, normalmente, ela é compartilhada em grupo. As pessoas gostam de divulgar a sua alegria. Tanto é que os Facebook, Instagram da vida é compartilhar a alegria que não acaba mais, né? Parece que está todo mundo feliz, está no ápice. Mas a tristeza, a angústia do coração, nós queremos conversar com algumas pessoas apenas. Nessa semana eu conversei com um amigo meu, fazia pouco tempo que eu não conversava com ele. Ele até falou para mim, 35 anos. Ele estava passando uma situação difícil. Eu falei, vamos numa padaria tal para conversar, tal, né? Pô, naquela padaria não dá, porque o teto é muito baixo. Tem que estar na padaria que o teto é alto. Porque eu quero conversar com você, abrir o meu coração, mas não quero que ninguém escute. Compartilhar a dor do coração, chorar, falar para as pessoas que nós estamos sentindo, é uma necessidade que todos nós temos. Todos nós temos. E não adianta dizer que nós não temos dores. Se nós falarmos isso, nós estamos mentindo. Nós precisamos abrir o coração e falar. Jesus, quando estava sabendo que ia morrer, estava no jardim do Getsêmani com seus discípulos, ele falou o seguinte para eles: fiquem comigo, porque eu estou muito triste. E depois a Bíblia fala que ele orou a Deus e a sua tristeza foi tão grande que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Por que que a palavra de Deus falou que Jesus disse que estava triste? Se Jesus, que é o Senhor da glória, expressou tristeza, nós não podemos ficar tristes. Nós não podemos demonstrar nossa fragilidade. Nós vivemos num contexto no qual dizer que somos frágeis, que nós carecemos de algo, é algo que é considerado quase um palavrão. Você não pode falar isso. Não diga que você está sofrendo. Não fale isso. Não é o que a palavra de Deus diz. Ao contrário. Temos que abrir o coração e dizer. Temos que abrir o coração e dizer. E quando nós abrimos o coração com alguém e falamos, sabe o que acontece? Enquanto nós compartilhamos a nossa dor, começa a iniciar um processo de cura. Há uma afirmação no campo da psicologia, muito famosa, que a fala cura. Quando a gente fala, o nosso coração cura. Nós precisamos falar da nossa dor. Precisamos falar. Abrir o coração e dizer. Isso é um desafio muito grande para cada um de nós. Só que há uma outra questão, porque o texto bíblico fala chorar com os que choram. Além do desafio de abrirmos o nosso coração, nós precisamos, diante de Deus, estar preparados para chorar com os que choram. Meu irmão e minha irmã, chorar com os que choram
é o maior desafio da nossa existência, do nosso coração. É difícil nós contarmos a nossa dor para o outro, que é muito doloroso abrir o coração e falar. Mas chorar com os que choram, sabe o que é? Nós compartilharmos a dor do outro, sentir a dor do outro. E às vezes nós pensamos o seguinte: eu nem vou me aproximar, eu nem vou perguntar, porque na hora que eu perguntar e a pessoa falar a dor dela para mim, eu não vou aguentar. Eu nem pergunto. Porque chorar com os que choram exige de cada um de nós a disposição de sentir a dor do outro. E esse é um desafio enorme. E sabe qual é a maior bênção que nós podemos oferecer a alguém que está sofrendo? De todas. Não é dinheiro. É o quê? Ouvir. Ouvir. Ouvir o que a pessoa tem a dizer. No encontro com meu amigo lá, ele falou quase 1h30 sem parar, não consegui, não, só ouvindo, ele contando toda a história, tudo que passou para ele, com ele. Ouvir atentamente. Isso é algo que nós promovemos a cura da pessoa enquanto nós ouvimos. E qual é a dificuldade de ouvir? Porque para ouvir, nós temos que desacelerar a nossa vida. Porque nós estamos correndo o tempo todo. Para ouvir significa que eu vou parar para prestar atenção no que o outro está dizendo. Isso é muito difícil. O que a palavra de Deus nos convida o tempo todo a fazer? Nos aproximarmos de Deus, porque Ele está sempre disposto a nos ouvir. Mas nós precisamos a estar dispostos a ouvir o que nossos irmãos dizem, o que as pessoas falam. Isso é uma experiência extremamente curativa, restauradora na vida da pessoa. Só que o texto bíblico fala também alegrar-se com os que se alegram. Alegria é fácil compartilhar. Mas se alegrar com os que se alegram é fácil? Normalmente o que acontece, quando alguém está alegre, eu fico pensando, por que ele está e eu não estou? Ele não merece, eu que mereço. Né? Nós começamos a fazer uma espécie de comparação. Em vez de celebrar a vitória do irmão, nós sentimos a dor dele ter alcançado vitória. Por isso é um exercício espiritual o tempo todo. Eu preciso me alegrar com o meu irmão, com as vitórias que ele tem na vida dele. E vivenciar isso. E alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram envolve de cada um de nós a necessidade de nós compartilharmos o amor de Deus com outras pessoas. Falarmos isso. Nós somos uma igreja pequena. Quando a gente observa assim, essas igrejas grandes, tal, nós somos uma igreja pequena. Pequena que eu falo com poucas pessoas. Não temos muitas pessoas. Mas a nossa igreja pequena, ela, com a graça de Deus, deu origem a 2 outras igrejas. A igreja do Jardim Pacaembu e a igreja de Indaiatuba. 2 igrejas. A nossa igreja pequena deu origem a 2 congregações, Hortolândia e Jardim Aeronave. A nossa igreja pequena, que envolve compartilhar o amor de Deus. E nós somos convidados a compartilhar o amor de Deus aonde? No bairro que nós estamos, o tempo todo. E meus irmãos, compartilhar o amor de Deus, sabe fazer o quê? Nós não perdemos a oportunidade, agora, ouça o que eu vou dizer agora. As oportunidades que Deus nos dá. Mas que oportunidade que é essa? Existe uma oportunidade tão preciosa que Deus nos dá, que é o seguinte. Na sexta-feira à noite, a Helena foi em casa. Quem é essa Helena? Minha sobrinha que tem 2 anos. Foi ela e os pais lá. Para a chegada da Helena, o que nós fizemos? Arrumamos a casa. Corre para lá, para cá, arruma, acerta ali, aqui, sei lá, porque a Helena está chegando, vamos arrumar as coisas, a Helena está chegando. Chegaram os pais de Helena, e os pais de Helena foram embora umas 11h30 da noite. Fica lá, o pai de Helena. Quando vai chegar uma visita em casa, a gente se preocupa. Eu tenho que arrumar a mesa, tenho que preparar um bolo, eu vou lá esconder as coisas, né? Vou colocar o sapato em algum lugar, vou dar um jeito aqui, porque vai chegar uma visita, né?
E essa questão da visita é tão importante que a palavra de Deus nos incentiva, lá no livro de Hebreus, a importância de nós sermos hospitaleiros. Hospitaleiros. E a Bíblia fala que quem é hospitaleiro, inclusive os hospitaleiros receberam anjos, que foi o que aconteceu com Abraão. Por isso, meus irmãos, quando nós falamos de se alegrar com os que choram, aliás, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, envolve também a questão de nós acolhermos as pessoas que nos visitam, tanto em casa como na nossa igreja. Há um ditado árabe que está em sintonia também com a palavra de Deus, que fala assim, ó, todo visitante é um presente de Deus. Se é um presente de Deus, eu tenho que receber muito bem esse presente. Isso envolve de nós um desafio, tanto em questão de família como em questão de igreja, e pensar como nós podemos acolher melhor os visitantes. Como podemos fazer isso? O meu dedinho aqui, que eu enfiei na tomada, foi no fundo de uma igreja. Meus pais eram zeladores de uma igreja metodista lá em Pirassununga. Por muitos anos, zeladores lá. Quando eu casei, eu falei, eu vou visitar essa igreja. Né? Fui lá, fiquei 1, 2, 3 vezes nessa igreja, né? Legal, ninguém me cumprimentou. Ninguém me cumprimentou. Se eu fosse pensar, eu falei, não voltaria nessa igreja porque ninguém me cumprimentou. E a igreja em que eu fiei o dedinho na tomada. Os irmãos falaram, quero ver esse dedinho. Eu precisei até tirar a foto do dedinho para os irmãos verem. O que aconteceu com o seu dedinho? Ninguém me cumprimentou. O que significa isso? Nós temos que pensar em como receber bem as pessoas que nos visitam. Tanto na nossa igreja aqui, lá, também, sabemos nossos irmãos do Jardim Aeronave, lá em Hortolândia, o artesanato, toda atividade da igreja, temos que receber bem. Por quê? Todo visitante é um presente de Deus. Quando chegou a Helena em casa, a Helena chegou, ela com os pais, eu já peguei, estava assistindo o jornal, desliguei a TV. Porque agora eu vou dar atenção ao visitante, né? Conversar com ele. Não vou continuar fazendo o que eu fazia antes. Conversei com eles. Então, receber bem um visitante como presente de Deus envolve exatamente isso. Reconfigurar a nossa atenção quando um visitante chega. Como eu vou focar a atenção nesse visitante? Por isso, entra essa questão que nós falamos. Disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos de Deus, precisamos dos irmãos e precisamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós vamos estar orando a Deus, pedindo a Deus que Deus opere em nosso coração para que através de Cristo Ele nos dê força para fazermos exatamente isso. Vamos orar a Deus pedindo isso ao Senhor. Pai, na Tua presença e oração, estamos aqui nessa manhã suplicando a Ti que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos convença plenamente que sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos, ó Pai, de Ti. Nós precisamos, Senhor, dos nossos irmãos. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, que possamos viver cada vez mais em união, Senhor, para expressar o Teu amor. E também, Senhor, esse Teu amor é expresso quando cuidamos das pessoas que sofrem e celebramos a vitória das pessoas, Senhor, das bênçãos dos nossos irmãos. Que nós também possamos acolher com amor todas as pessoas que nos visitam, tanto em casa como em nossa igreja. E tudo fazendo isso olhando para Cristo, o autor e consumador da fé, que nos ama tanto, 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 que sempre está disposto a nos ouvir, que sempre cuida das nossas feridas e sempre nos acolhe com todo amor. É o que nós pedimos, Senhor, é o que nós suplicamos, no nome de Jesus. Amém.
som. Ligou. Som. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu não sei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei, só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. O meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, só sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, só sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos, ó Senhor, a melhorar. Que nós possamos perceber o quanto nós realmente não conseguimos sentir, Senhor. E ajuda-nos a melhorar também, Senhor, a nossa comunhão contigo, a nossa comunhão com os irmãos, em cuidar daqueles que sofrem, celebrar a vitória dos nossos irmãos e acolher com carinho as pessoas que se aproximam. Isso é o que nós pedimos, suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e seja com cada um de nós, e seja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem estar sentados já. Pode, fica à vontade, fica à vontade. Bom dia, irmãos. Eu queria dar o depoimento do Telzinho. Um menininho que há 8 meses atrás, morando lá no meu condomínio, ele caiu na piscina
e ele ficou 7 minutos submerso. E a mãe, quando viu, gritou. Graças a Deus, do lado mora uma dentista que correu e conseguiu fazer primeiro socorro, já conseguiram levá-lo para o hospital. Ele ficou internado, tipo assim, 2 meses. Então, não tinha nada assim que pudesse dizer que ele ia continuar vivo. E graças a Deus, com todas as orações, de todas as, que nem a minha amiga falou, né? De todos os credos, né? Ontem, quarta-feira, ele fez 2 aninhos. E ela me chamou, que ela fez um café da manhã, somente para as pessoas que não desistiram dela. Porque eu mandava mensagem, ela não me respondia assim, porque eu sempre perguntava, do Theo. Pois eu mudei a minha pergunta, eu perguntava como estava a família. Porque a irmãzinha, né, de 6 anos, viu todo o acontecido. E aí na quarta-feira eu falei, ai meu Deus, eu nunca mais eu vi o Telzinho. Como será que eu vou vê-lo, né? Gente, vocês não têm noção. É lógico que ele está fazendo assim várias coisas multidisciplinares, né? Inclusive tem uma dentista lá que ela mexe com essa parte. Na época ele não conseguia, ele não ficava com a boca fechada e babava demais. Gente, olha, realmente é um milagre. E ela fala que ele é o milagre deles. E ela fala que ainda ela vai vir em todas as igrejas, vai vir testemunhar o milagre que Deus fez na vida deles. Tá? E eu queria dar esse depoimento, porque muitos irmãos aqui oraram, e a Marisa mesmo ainda continua orando, tá? Mas a família tá assim, ela agora, eu vi que agora ela tá aceitando tudo o que aconteceu. Que antes ela tinha muita esperança, queria voltar como ele era. Infelizmente não foi, né? Assim. Agora não, eu vejo que eu mando mensagem, ela me manda a resposta na hora. Amiga, passa aqui e me dá um abraço. Então eu vejo como é importante a união das pessoas. Porque ela falou, depois vai passando o tempo, ninguém mais lembra. Não é que não lembra, é que todo mundo tem os seus afazeres. E eu não desisti dela. Todo dia, quando eu podia, eu mandava. E aí, como vocês estão? Não perguntava do Theo, perguntava dela. Porque ela está se sentindo muito culpada, né? Mas foi uma fatalidade que ela falou que acho que Deus fez isso para que eles mudassem muita coisa na vida deles, tá? Então, eu quero que os irmãos continuem orando por essa família, tá? Obrigada, irmãos. Meus irmãos, essa questão de nós mandarmos mensagem para alguém e a pessoa não responder, não significa que a mensagem não foi enviada e não significa que ela não leu. Às vezes ela não está percebendo, né? Então, essa questão de mandar a mensagem para as pessoas que nós amamos, continuar mandando mensagem. Esse meu amigo que faz 35 anos que eu queria, faz muito tempo que eu estou tentando conversar com ele, porque eu sei que ele está depressivo e tal. Eu mandava mensagem e não respondia nada. Eu falei, então, não é possível, não está lá, né? E um dia ele encontrou com a Darcy, ele começou a contar para a Darcy uma informação que eu falei, como ele sabe essa informação? Por causa da mensagem que eu tinha mandado para ele, sem ele ter respondido. Então, expressar o amor de Deus para outra pessoa, demonstrar amor, às vezes a pessoa não vai responder, mas continuar fazendo, não desistir de fazer. O Mateus Boiago, falando em relação à nossa igreja, o Mateus Boiago vai estar fixando, depois os irmãos não estão vendo, colocar ali, que é a nossa missão como igreja, a nossa visão como igreja e os valores para atingir essa missão. Eu só vou fazer um comentário para os irmãos a respeito disso. Missão, eu vou deixar claro para os irmãos que às vezes nós temos dúvidas sobre isso. Missão da nossa igreja, nós sabemos que é levar Cristo a outras pessoas, que é o discipulado. E tem a expressão, convidar as pessoas para vir a Cristo, ensiná-las a viver em Cristo, prepará-las para falar de Cristo. Isso é missão. A visão, quero que os irmãos entendam isso. Eu vou até descer aqui, ó. A visão é diferente da missão. Por quê? A visão é algo que depende do momento, da circunstância. Vou dar um exemplo para os irmãos na Bíblia. A visão do povo de Deus sempre foi salvar o povo de Israel. Então, tudo bem? Para salvar o povo de Israel, o que Deus fez? Através de José, naquele momento salvar o povo de Israel era o quê? Levar o povo de Israel para o Egito.
Foi a visão que Deus deu para José e levou o povo de Israel para o Egito. Quando veio Moisés, a visão de Deus para salvar o povo de Israel era tirar o povo do Egito, era o contrário. A visão de Deus para salvar o povo de Israel para Gideão foi vencer os amalequitas. A visão de Deus para Davi, para salvar o povo de Israel, era vencer os filisteus. A nossa igreja. A nossa visão como igreja, quando eu cheguei aqui, há pouco tempo atrás, não se lembram? Eu tinha cabelo escuro, né? Tinha bastante cabelo, não tinha carequinha aqui. A nossa visão como igreja era construção. Não se lembram? Tudo era